Olá, bem-vindos ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar em um livro fascinante de Scott Nations chamado Uma História dos Estados Unidos em 5 Crises. Viajaremos no tempo para dissecar 5 momentos específicos em que o mundo financeiro pareceu desmoronar. O Pânico de 1907, a infame Terça-feira Negra de 1929, a chocante Segunda-feira Negra de 1987, o quase colapso do Long Term Capital Management no final dos anos 90 e o bizarro Flash Crash de 2010. Cada um deles é uma história de pânico, inovação e, no final, uma lição duramente aprendida. À medida que passamos por esses eventos, é provável que você tenha perguntas. Sempre que possível, tentamos respondê-las nos comentários. Então, por favor, sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias, perguntar sobre qualquer coisa que não esteja clara ou até mesmo contar suas próprias histórias. Criar uma comunidade onde todos podemos aprender uns com os outros é uma grande parte do que fazemos aqui. Vamos começar nossa jornada em uma América muito diferente, antes da existência do Federal Reserve. Imagine um sistema financeiro sem um árbitro central, sem uma grande instituição para intervir quando as coisas dão errado. No início do século XX, essa era a realidade. O sistema bancário era uma colcha de retalhos de bancos licenciados pelos estados e umas coisas chamadas trusts ou companhias fiduciárias. Os trusts eram como os primos selvagens e não regulamentados dos bancos. Eles podiam assumir mais riscos e, por causa disso, muitas vezes pagavam juros mais altos sobre os depósitos, o que os tornava muito populares. O problema com esse sistema era a confiança. Tudo era sustentado pela crença. Se as pessoas acreditavam que seu dinheiro estava seguro, ele estava. Mas se um boato começasse, se uma única instituição parecesse fraca, essa crença poderia desaparecer em um instante. Isso nos leva a 1907 e a um homem chamado F. Augustus Heinze, um magnata do cobre com gosto pela especulação. Ele e seus irmãos elaboraram um plano para encurralar o mercado das ações de uma empresa chamada United Copper. O objetivo era comprar tantas ações que eles controlassem o preço, forçando outros traders a comprar deles por um valor inflacionado. Foi uma jogada ousada, mas falhou espetacularmente. Em vez de o preço disparar, ele desabou. Isso não foi apenas uma perda pessoal para os irmãos Heinze, foi um desastre público. Um dos trusts aos quais eles estavam associados, o Knickerbocker Trust Company, foi imediatamente manchado pelo fracasso. Os depositantes, temendo que seu dinheiro estivesse em risco, formaram filas que dobravam o quarteirão para sacar seus fundos. Isso é o que chamamos de uma corrida aos bancos. E em um mundo sem seguro de depósito ou um banco central, uma corrida poderia ser uma sentença de morte. O pânico foi contagiante. Foi como um único animal doente transformando todo o rebanho em uma manada em disparada. A quebra do Knickerbocker Trust fez as pessoas duvidarem da estabilidade de todos os trusts. Logo, corridas estavam acontecendo em outras instituições por toda a cidade de Nova York. Todo o sistema financeiro estava à beira do colapso. As peças de dominó estavam caindo e não havia nenhum órgão oficial com o poder ou dinheiro para detê-las. Entra em cena John Pierpont Morgan, ou J.P. Morgan. Ele não era um funcionário do governo. Ele era um banqueiro privado imensamente rico e poderoso. Vendo o abismo, Morgan decidiu que se o governo não salvasse o sistema, ele o faria. Ele reuniu os presidentes dos principais bancos e trusts em sua biblioteca, um cenário hoje famoso, e essencialmente trancou as portas. Ele lhes disse, sem rodeios, que eles iriam juntar seu dinheiro para sustentar as instituições em dificuldades. Foi um momento extraordinário, um cidadão privado agindo como o Banco Central da nação. O plano de Morgan funcionou. Seu grupo de banqueiros forneceu a liquidez, o dinheiro vivo, que
que o sistema precisava desesperadamente para parar o pânico. Eles escolheram quais empresas salvar e quais deixar quebrar, realizando efetivamente uma triagem na economia americana. A crise eventualmente diminuiu, mas deixou uma grande lição em seu rastro. Uma economia moderna simplesmente não podia depender dos caprichos e recursos de um único indivíduo rico, não importa o quão poderoso ele fosse. O país precisava de uma instituição pública e permanente para atuar como emprestador de última instância. Essa constatação levou diretamente à criação do Sistema da Reserva Federal em 1913. Agora, vamos avançar cerca de 2 décadas. O Federal Reserve existe, mas o mundo está prestes a aprender uma nova e dolorosa lição sobre especulação e dívida. Estamos nos loucos anos 20, um período de incrível otimismo. A guerra havia acabado. Novas tecnologias como o automóvel e o rádio estavam mudando a vida diária, e parecia que todo mundo estava ficando rico na bolsa de valores. A sensação era de que a festa nunca acabaria. O ingrediente-chave nessa mania do mercado era uma ferramenta poderosa chamada comprar na margem. Esta é uma forma de alavancagem. Imagine que você queira comprar $10.000 em ações, mas você só tem $1.000. Sua corretora poderia lhe emprestar os outros $9.000. Agora você controla $10.000 em ações com apenas 1.000 do seu próprio dinheiro. Se a ação subir 10% para $11.000, você pode vendê-la, pagar o empréstimo de $9.000 e fica com $2.000. Você dobrou seu investimento inicial. O que poderia dar errado? Bem, e se a ação cair 10% para $9.000? Agora, o valor de suas ações é exatamente igual ao valor do seu empréstimo. Sua corretora fica nervosa. Ela não quer perder o dinheiro dela. Então, ela emite uma chamada de margem, exigindo que você coloque mais dinheiro ou eles venderão suas ações para cobrir o empréstimo. Se você não tiver o dinheiro, eles vendem. Essa venda forçada empurra o preço da ação para baixo ainda mais, o que pode acionar chamadas de margem para outros investidores. Você pode ver como isso cria um círculo vicioso. No final do verão e início do outono de 1929, a festa começou a acabar. A economia mostrava sinais de desaceleração e alguns grandes investidores começaram a vender suas ações discretamente. Alguns dias turbulentos no mercado deixaram as pessoas nervosas. Então, em 24 de outubro, a Quinta-feira Negra, uma grande onda de vendas atingiu o mercado. Um grupo de banqueiros proeminentes tentou repetir o feito de JP Morgan, juntando fundos para comprar ações e demonstrar confiança. Funcionou por um dia, mas o medo era profundo demais. Na semana seguinte, as comportas se abriram. Na segunda-feira, 28 de outubro, e depois catastroficamente na terça-feira. 29 de outubro, a Terça-feira Negra. O mercado desabou. A onda de chamadas de margem se tornou um tsunami. Todos estavam vendendo, não porque as empresas de repente não valessem nada, mas porque precisavam. Eles foram forçados a vender para cobrir seus empréstimos. As fitas que reportavam os preços ficaram tão atrasadas que se tornaram inúteis. O pânico dominou o dia. A quebra de 1929 não apenas aniquilou fortunas. Ela despedaçou a confiança da nação e foi um catalisador importante para a Grande Depressão, uma década de severas dificuldades econômicas. A lição aqui foi brutal e clara. Alavancagem excessiva e especulação desenfreada criam bolhas que inevitavelmente estouram com consequências devastadoras. Em resposta, o governo criou novos e poderosos órgãos reguladores. A Securities and Exchange Commission, ou SEC, foi estabelecida para policiar o mercado de ações e proteger os investidores.
A Federal Deposit Insurance Corporation, a FDIC, foi criada para garantir os depósitos bancários, para que uma corrida a um banco não criasse um pânico em todo o sistema. As regras do jogo foram mudadas para sempre. Vamos avançar novamente, desta vez quase 60 anos para 1987. O mundo é diferente. Estamos na era dos computadores. Os mercados são mais rápidos, mais globais e dominados por grandes investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos mútuos. Uma nova estratégia de som sofisticado havia se tornado incrivelmente popular: o seguro de portfólio. Isso parece uma ótima ideia, certo? Quem não gostaria de segurar sua carteira de ações contra uma quebra? Mas a forma como funcionava era a chave. Não era uma pólice de seguro tradicional. Era uma estratégia complexa, movida por computador, que envolvia o uso de contratos futuros de índices de ações. A versão simples é esta: os gestores programavam seus computadores para vender automaticamente futuros de ações se o mercado caísse uma certa quantia. A ideia era amortecer o golpe de uma queda, vendendo antes de perdas maiores. O problema foi que todo mundo começou a usar a mesma estratégia. Todos esses computadores foram programados com instruções semelhantes. Se o mercado cair X, venda. Na segunda-feira, 19 de outubro de 1987, um dia que ficou conhecido como Segunda-feira Negra. Isso criou um loop de retroalimentação infernal. O dia começou com forte pressão de venda, em parte devido a preocupações com as taxas de juros e tensões internacionais. Essa queda inicial acionou os programas de seguro de portfólio. De repente, computadores em todo o mundo começaram a despejar quantidades massivas de futuros de ações no mercado. Essa enorme onda de vendas no mercado de futuros assustou os traders no mercado de ações, que então começaram a vender ações reais. Isso empurrou o mercado de ações para baixo ainda mais, o que por sua vez acionou os computadores de seguro de portfólio para vender ainda mais futuros. Foi uma terrível espiral da morte auto-reforçada, alimentada pela automação. O Dow Jones Industrial Average caiu 508 pontos, uma queda de quase 23% em um único dia. Até hoje, continua sendo a maior queda percentual em um único dia na história do mercado. Foi tão violento que algumas ações não conseguiam encontrar um comprador a qualquer preço. Os mecanismos internos do mercado entraram em colapso. Diferente de 1929, isso não foi realmente sobre chamadas de margem de pequenos investidores. Foi uma crise causada por uma nova tecnologia que a estrutura do mercado simplesmente não conseguiu suportar. O Federal Reserve, liderado por Alan Greenspan, aprendeu as lições do passado. Anunciou imediatamente que estava pronto para fornecer liquidez para apoiar o sistema. As bolsas de valores também agiram, interrompendo temporariamente as negociações de algumas das ações mais voláteis para permitir que compradores e vendedores se encontrassem. A quebra foi aterrorizante, mas não levou a uma depressão prolongada como nos anos 30. A economia se recuperou relativamente rápido. A principal lição? Automação e estratégias complexas podem ter consequências perigosas e não intencionais. Isso levou à criação dos chamados Circuit Breakers, que são interrupções obrigatórias de negociação em todo o mercado, acionadas quando os preços caem muito rapidamente. É como colocar um freio de emergência em todo o mercado para dar a todos um momento para respirar e evitar um pânico puramente movido por computadores. Agora chegamos ao final dos anos 90. A internet está em expansão, a economia está forte e um novo tipo de ator financeiro está ganhando destaque: o fundo de hedge. Eram fundos de investimento privados, em grande parte não regulamentados, para os ultra-ricos. E o fundo de hedge mais famoso e respeitado de todos era uma empresa chamada Long Term Capital Management, ou LTCM.
O LTCM era administrado por um time dos sonhos de magos financeiros. Incluía John Meriwether, um lendário trader de títulos do Salomon Brothers, e até 2 economistas vencedores do Prêmio Nobel. Eles eram, segundo todos os relatos, os caras mais inteligentes da sala. Sua estratégia era baseada em algo chamado arbitragem. Eles usavam modelos matemáticos incrivelmente complexos para encontrar diferenças de preço minúsculas e temporárias entre títulos relacionados em todo o mundo. Por exemplo, eles podiam notar que um certo título do governo dos Estados Unidos estava uma fração de centavo mais barato que um quase idêntico. O plano deles era comprar o barato e vender o caro, embolsando essa pequena diferença quando os preços inevitavelmente convergissem. É como encontrar uma máquina de vendas que vende uma lata de refrigerante por 99 centavos e outra ao lado que a compra por $1. Você poderia ganhar 1 centavo em cada transação. O problema é que você precisa fazer milhões de transações para ganhar dinheiro de verdade. Para amplificar seus lucros minúsculos, o LTCM usou uma quantidade absolutamente impressionante de alavancagem. Para cada $1 de seu próprio capital, eles haviam emprestado e investido mais de $25. Eles estavam catando centavos, mas estavam fazendo isso na frente de um rolo compressor. Seus modelos diziam que as pequenas discrepâncias de preço que eles negociavam tinham certeza estatística de se corrigirem. O que seus modelos não levaram em conta foi um evento de cisne negro, algo tão raro e inesperado que quebra todos os padrões históricos. Em agosto de 1998, esse cisne negro apareceu. A Rússia, um país em que haviam investido pesadamente, deu calote em sua dívida pública. Foi um evento que seus modelos consideravam virtualmente impossível. De repente, o mundo financeiro entrou em pânico. Em vez de se comportarem racionalmente e convergirem, os preços se distanciaram violentamente. Os investidores fugiram de qualquer coisa que parecesse arriscada e se amontoaram nos ativos mais seguros, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Essa fuga para a qualidade foi o exato oposto do que as negociações do LTCM apostavam. Suas pequenas posições sem risco começaram a gerar perdas colossais. Por causa de sua imensa alavancagem, o fundo estava evaporando. O problema era que o LTCM era tão grande e tinha feito negócios com tantos grandes bancos globais que sua quebra ameaçava derrubar todo o sistema junto com ele. Eles eram grandes demais para quebrar. Se eles não pagassem seus empréstimos e negociações, as perdas se espalhariam em cascata para seus credores. Goldman Sachs, JP Morgan e quase todos os outros grandes nomes de Wall Street poderia ter desencadeado um colapso financeiro global. O Banco da Reserva Federal de Nova York teve que intervir. Mas desta vez, eles não usaram dinheiro público. Em vez disso, o Fed intermediou um acordo. Eles reuniram os líderes de 14 grandes instituições financeiras. Os mesmos bancos que estavam expostos ao LTCM e orquestraram um resgate privado de 3,6 bilhões de dólares. Essencialmente, os bancos tiveram que resgatar seu próprio cliente para se salvarem de uma catástrofe. A lição foi arrepiante. Brilhantismo financeiro e modelos complexos não são páreo para o pânico humano. E a interconexão das finanças modernas significava que a falha de um fundo de hedge obscuro poderia colocar todos em perigo. Este foi um ensaio geral para a crise ainda maior que chegaria 10 anos depois, em 2008. Nossa parada final é 6 de maio de 2010. O mundo ainda está se recuperando da grande crise financeira de 2008. Os mercados estão tensos. E eles se tornaram um animal completamente diferente. A negociação agora é dominada pelo High Frequency Trading, ou HFT, negociação de alta frequência. Pense nisso como seguro de portfólio com esteroides e cafeína.
Poderosos algoritmos de computador, alojados em data centers ao lado dos próprios servidores da Bolsa de Valores, agora estavam fazendo milhões de negociações por segundo. O objetivo era ser mais rápido que todo mundo, explorando minúsculos movimentos de preço que duram apenas milissegundos. Nesta tarde em particular, o mercado já estava um pouco em baixa no dia, impulsionado por preocupações com a crise da dívida grega. Então, por volta das 14h42, algo estalou. No espaço de cerca de 5 minutos, o Dow Jones Industrial Average despencou quase 1.000 pontos, representando cerca de $1 trilhão em valor de mercado, antes de, inexplicavelmente, disparar de volta. Foi o flash crash. Os traders olhavam para suas telas em descrença atônita. Por alguns minutos aterrorizantes, parecia o fim do mundo. Então, tão rapidamente quanto começou, estava praticamente acabado. O que diabos aconteceu? Por meses, ninguém tinha certeza. Foi um verdadeiro mistério. Os investigadores finalmente montaram a história. Começou com uma única e grande ordem de venda. Um fundo mútuo, Waddell & Reed, queria vender uma posição de $4,1 bilhões em contratos futuros E-mini do S&P 500. Eles usaram o algoritmo automatizado para executar a venda. Mas o algoritmo era um pouco simplório. Ele foi programado para vender essa quantia massiva com base no volume, não no preço ou no tempo. Ele apenas continuou alimentando ordens de venda no mercado. Essa onda enorme e implacável de vendas foi recebida pelos algoritmos de negociação de alta frequência. Os robôs de HFT são projetados para fornecer liquidez, mas também para se protegerem. Vendo essa pressão unilateral, eles fizeram o que foram programados para fazer. Eles desapareceram. Eles retiraram suas ordens de compra e, em alguns casos, começaram a vender eles mesmos para sair do caminho. Foi como uma sala lotada, onde uma pessoa grita "fogo" e, de repente, todos correm para a mesma saída minúscula. A liquidez do mercado, a disposição dos compradores para comprar, evaporou em segundos. O resultado foi um vácuo. Sem compradores, os preços entraram em queda livre. Ações de grandes empresas estáveis como Accenture e Procter & Gamble foram negociadas por 1 centavo. A estrutura do mercado, agora dominada por máquinas falando com outras máquinas, tornou-se incrivelmente rápida, mas também incrivelmente frágil. O flash crash mostrou que os humanos não estavam mais no controle momento a momento. A lição de 2010 foi que a própria tubulação dos mercados financeiros havia mudado. A corrida pela velocidade criou riscos novos e imprevistos. Em resposta, os reguladores implementaram novas regras, incluindo uma versão atualizada dos Circuit Breakers, desta vez para ações individuais, e um novo sistema para ajudar a consolidar os dados de mercado, para facilitar a visualização do que está acontecendo em diferentes bolsas. Mas o evento serviu como um lembrete gritante de que, à medida que nossa tecnologia se torna mais complexa, também se tornam as maneiras como ela pode falhar. Então, o que tiramos dessas 5 histórias? Cada crise nasceu de uma combinação única de comportamento humano e da tecnologia da época. Foram os trusts não regulamentados e a dependência da carteira de um único homem. Em 1929, foi a especulação pública generalizada alimentada por dívida fácil. Em 1987, foi uma nova estratégia de hedge computadorizada, que todos adotaram ao mesmo tempo. No final dos anos 90, foi a arrogância de mentes brilhantes usando alavancagem extrema. E em 2010, foi um mercado de máquinas que superou seus mestres humanos. Cada crise forçou reguladores e participantes do mercado a evoluir. O Federal Reserve, a SEC, a FDIC, os Circuit Breakers, essas são as cicatrizes deixadas por falhas passadas.
projetadas para evitar que o mesmo erro aconteça novamente. Mas aqui está a percepção crucial. A próxima crise raramente se parece com a última. A natureza humana, aquele potente coquetel de ganância e medo, permanece constante. E nosso impulso incessante pela inovação, por uma nova vantagem, significa que estamos sempre criando ferramentas e estratégias novas e não testadas. Entender essa história não é sobre aprender a prever a data exata da próxima quebra. Ninguém pode fazer isso. Trata-se de reconhecer os padrões, o acúmulo de alavancagem, a crença generalizada de que desta vez é diferente, a introdução de um novo produto financeiro que ninguém entende completamente. Trata-se de construir um plano financeiro pessoal e uma carteira de investimentos que sejam resilientes, que possam suportar as tempestades que inevitavelmente virão. A história das crises é uma história de lições, e para um investidor, essas são as lições mais valiosas de todas.